e depois será disponibilizado. Gravando. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que hoje, no bate-papo dos três mal-amados, vamos conversar sobre haikai, ou haiku, como vocês queiram. Temos hoje como convidado Ana Rossi. Ana Rossi é poeta, tradutora e professora da Universidade de Brasília. Tem 3 livros de poesias publicados na França e o último foi traduzido pela autora para a língua portuguesa. E publicado aqui no Brasil em 2019, sob o título Eternos Caminhos. Acho ótimo esse título. Ela publicou vários artigos sobre tradução poética, animou vários ateliês de traduções poéticas. Em agosto de 2014, funda um blog de poesia, Ana Poesia, Poesie, blogspot.com, o qual eu visito regularmente e sugiro que todos façam isso, que é uma riqueza maravilhosa. É fundadora e editora-chefe da revista Calendoscópio, Literatura e Tradução. Tem os links aqui, depois eu jogo no chat. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Você já é uma mal-amada. Exato. O outro convidado, uma pessoa de suma importância na história da poesia brasiliense. Luiz Martins da Silva. É basicamente, dos pioneiros da poesia marginal, né? Chegou aqui, juntamente com Soter, juntamente com Nicolas Berg e outras pessoas, ele é desse grupo, né? É cearense, quase candango, 70 anos de idade, publica poema desde 1977. Integrou o movimento da poesia marginal, participou dos projetos Cabeça, projeto histórico, para quem não é de Brasília, né? Bric-a-Brac, que um dos editores era o Luiz Turiba, também uma revista que revolucionou, posso dizer, o Brasil todo. Criou gêneros como Haiquadras, Haikai mais Quadra, entre 2000 a 2010, e no confinamento anti-pandemia, publica desde março os Fotos Poema, Fotos mais Haikai. Luiz é jornalista e professor. Muito obrigado pela presença, Luiz. O outro também já é um mal-amado há muito tempo, Jonas Pessoa do Nascimento. Também é cearense, foi coincidência, não foi proposital, não, hein? Radicado em Brasília, é poeta, professor com pós-graduação em língua portuguesa, autor de O Grito, 2010, Pedaço de Existência, 2013, Palavras Trocadas, 2015, Faces da Indiferença, 2016, Lamento, 2017. Em 1993, foi vencedor do Salão de Dezembro da Poesia, Prêmio José Sarney de Poesia, com o 2º lugar nacional. Em 2018, foi vencedor do 1º Prêmio Amazonas de Literatura com o livro Chão Partido. Possui poemas inseridos em algumas antologias e site especializado em poesia. No Facebook também tem a página Poesia da Vida. Muito obrigado, Jonas, um prazer imenso. O Jonas também é um amante do haikai. Eu acho que todo poeta é amante do haikai, né? Vamos ver por que isso também acontece, né? Bem, vamos passar já a palavra para um dos nossos mal-amados, Fernando Freire. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.
Qual o som, Fernando? Okay. Chegou? Estão me ouvindo? Sim. Haikai do livro Palavras Trocadas, do Jonas Pessoa. Primeiro, por dormir no ponto, passageiro perde horário da oportunidade. Segundo, após levar bomba, estudante se prepara para a guerra em casa. Terceiro, bancário se assusta ao deixar cheque fantasma passar em branco. Jonas, a minha primeira pergunta é a seguinte, começando pelo Jonas. Jonas, podemos dizer, aliás, se fala muito que em poesia menos é mais. Se fala muito que em poesia a concisão, né, é um dos objetivos, não só em poesia, como em todo trabalho com texto. Jonas, será que nós podemos dizer que o haikai é, na poesia, o ponto máximo quando se trata de concisão? Boa noite a todos. Fernando, isso aí é muito criativo, mas o haikai ele é uma oportunidade de você trabalhar com palavras, né? Você é um flash, o fotógrafo ele procura o melhor ângulo para a sua fotografia. Por isso que fazer haikai é simples e é arriscado para o poeta. Às vezes é você andar na praia, na área úmida, às vezes é você andar descalço no deserto, no chão quente. Porque aquele momento que você cria, muitas vezes pode ser um flash, uma criação de uma cena que você visualiza, que pode captar uma imagem. O importante no haikai é você captar com imagem, um elemento que vá sensualizar aquele momento que você cria dentro da obra poética. Graciliano Ramos dizia que é difícil defender com palavras a vida. Imagina você centralizar uma ideia em 3 versos. Isso muitas vezes requer do poeta uma sensibilidade no olhar, no captar da palavra, fazendo com que ele traga o melhor para se expressar. E o meu haikai, na realidade, ele não tem aí, vamos dizer, o plasmar, né, da rã no lago, né, ou a quietude da lua. O meu haikai, muitas vezes, ele procura essa ansiedade da vida moderna, nessas brechas que a vida pressupõe, nessa dificuldade, nesses momentos de correria. Então, você capta uma imagem, tenta fazer daquela imagem uma poesia para poder amenizar as dores do sentimento dos homens. É isso que eu procuro fazer. Eu fugi um pouco daquele haikai tradicional, advindo do Japão, né, que é a nossa herança do haikai, porque em cada país ele se adapta. Você tem elementos, você tem sensações, você tem imagens, você tem sentidos diferentes. Você não pode ter uma mesma imagem, uma mesma língua lá no Japão, por quê? Porque o universo deles é diferente do nosso. A paisagem que eles têm é diferente da nossa. Então, nós temos aqui várias perspectivas de criação deste universo do haikai, dentro das possibilidades que nós criamos para produzir as imagens. É isso que eu penso do haikai, é essa captação, é esse flash, é você procurar dar ao haikai a importância que ele tem em poucas palavras. Não sei se eu me expressei à altura que você queria, mas eu penso por aí. Legal. Está sem som. Perfeito, obrigado. Ana, Luiz. Ana Rosa. Sem som. Pronto. Eu concordo com o que o Jonas disse, porque no meu caso, o haikai, ele é esse momento de experimentação. Ele é esse momento de experimentação das linguagens da língua portuguesa. Então, é o momento onde eu brinco com as palavras e eu tiro elas da sua acepção normal a qual a gente está acostumada. Uma das técnicas que eu uso é fazendo palavras, focar no cotejamento das palavras. Então, uma palavra que a gente está acostumada ali no ouvido,
a ouvi-la, a entendê-la, a compreendê-la de uma certa maneira, eu altero isso com o haikai. E o haikai, ele permite essa concisão extrema. Então, você tem que ir ao objetivo principal, fundamental, sem ficar com muitos floreios, porque ele não permite o floreio. E, para mim, isso é importante, em termos de exercício poético. É uma das formas que eu tenho para trabalhar essa concisão na língua portuguesa, que é uma língua que tem preposição, tem muitas palavrinhas pequenas. O Jonas falou do japonês. O japonês é uma língua com outra estrutura, não tem isso. Então, é mais imagético. No nosso caso, a gente tem uma língua sintática com funções. Então, tem várias dessas palavrinhas, e eu, no meu caso, eu gosto de retirar essas palavrinhas da poesia para ver no que vai dar. Então, ir direto ao ponto, deixando quase que uma questão de substantivo, substantivar a língua e a poesia. E a partir daí construir o ritmo, o som, as rimas que vêm em função da sonoridade que eu vou encontrando nas palavras entre elas. Bem. Obrigado, Ana Rossi. Luiz Martins. Então, eu queria, mais uma vez, renovar meu boa noite e cumprimentar algumas pessoas, todas muito queridas, mas queria cumprimentar especialmente a Luciana Barreto, parabenizar pela produção poética fortíssima, vigorosa. Acompanho tudo que você publica, faço clipping, sabe? Tem aqui um fã ardoroso. Sota, companheiro aí de muitas andanças, militâncias, né? Estilhaços, guerrilhas e mais sei lá quantas coisas. E um grande editor aí, sabe? Depois ele pode falar aí sobre a influência porque ele mistura uma fábrica de cachaça com fábrica de livro de poesia, quer dizer, então depois ele fala aí sobre isso. Mas olha, eu fiquei lá, vamos lá voltar lá ao Jonas, né, na questão da imagem, né? Nossa, olha, só se a gente fosse falar só sobre imagem, seria uma live inteiríssima, né? Então, eu acho que assim, o haikai, eu acho que, embora... eu já escutei coisas assim do tipo, é impossível um ocidental fazer haikai. Então, eu não vou dizer para eles que é impossível eles fazer quadrinha de cordel, né? Nossa, poxa. Mas é o seguinte, a questão da imagem, né? Nós aprendemos lá na semiologia, né, de que a natureza é extralinguística. Aí já começa um paradoxo, né? Porque o haikai é muito ligado, ou pelo menos eu tenho procurei sempre essa veia, né, a observação do momento, e esse momento relacionado com o que os japoneses chamam lá de kigo, que eu colocaria como sendo numa nossa, digamos, uma nossa acepção, seria em que aquele momento da physis, ou seja, da natureza, do mundo das coisas, do mundo palpável, que ele emite como um estalo, um estímulo, e esse estímulo vira um mote e vira, como a gente diz no jornalismo, um gancho. Os jornalistas estão sempre perguntando qual é o gancho, ou seja, qual é o fato, em que o acontecimento produz um interesse suficiente para ser notícia. Isso chama-se valor notícia. Por que alguma coisa vira notícia? Acontece que
o haikai e o haikai do Jonas, que foi lido aí, é muito isso. O acidente, o incidente e aquela fagulha, aquele estilhaço, aquele fragmento da existência, da vida, da realidade e de nosso primeiro contato sensorial com aquele momento, e aquilo gera, sabe? Me vem aqui à memória de um haikai que é a noite escura, a noite totalmente escura, um relâmpago cruza aquela tela escura e a garça se assusta e emite um ruído. Sabe? Então, isso você pode, de novo, ter garça, você pode ter noite escura, você pode ter relâmpago, mas aquele momento é único, nunca vai se repetir, e aquele observador, que bom se ele puder fazer um haikai. Isso aí, ele vai registrar e vai compartilhar. E aí, no que ele vai compartilhar, ele vai coexistir. Então, agora, a apropriação, que eu diria brasileira, e eu diria bem cearense, nordestina, do mote, do gancho, sabe? O cantador está lá, então deu mote. Então, a partir do mote começa a coisa. Como nós apropriamos? Nós apropriamos pela palavra, primeiro pela imagem, mas como é que essa imagem se transforma numa palavra que num primeiro momento, é uma denotação, é uma representação muito funcional, muito referencial. No segundo momento, você vai procurar alguma coisa, você vê a natureza, mas vai fazer uma associação, pode ser analógica, pode ser metafórica, pode ser onírica e pode ser simplesmente algo que nós gostamos muito, que é a metalinguagem, o trocadilho, a associação. Então, nós gostamos muito de parlendas, né? O nosso Nordeste, o nosso Brasil, as crianças têm os jogos aliterantes, jogos de sociabilidade. Então, nessas parlendas, a gente está sempre, as crianças estão sempre, ou pelo menos a criança do meu tempo, a criança nordestina, ela está sempre com um mote, com a brincadeira, com a canção, com a cantiga de roda. Ou seja, nós temos um universo muito riquíssimo de apropriação desses momentos, sabe? Em cima daquela serra passa boi, passa moiada, passa menina bonita do cabelo cacheado, quer dizer, a gente nasce lá com ouvindo essa cantoria, essa cantarola, e é bicho, é papagaio, olha, é tudo. É um conjunto de estímulos e do meio disso tudo você elege alguma coisa que é ao mesmo tempo absolutamente heraclitiano, é absolutamente passageiro, não se repete mais nunca, e, ao mesmo tempo, é Parmênides, é a permanência. Aí vem a questão das estações, o caju que volta a florir de novo, a mangueira que volta de novo com as suas flores. Hoje à noite, enquanto esperava vocês, eu fui ali à varanda, noite escura, noite chuvosa, tal. Pimba, vagalumes. E aí? Pronto. Aí eu vejo o vagalume, tenho todo aquele estímulo. Agora, primeiro vem uma frase, né? Vem um sintagma, e depois eu vou organizar isso em 5, 7, 5. 3 linhas, né? De acordo com a métrica japonesa e tal. Agora, da mesma forma como eu estou na varanda e vejo, poxa, depois de um ano eu vejo vagalumes, poxa, aí vem a pergunta, onde é que esses bichos se escondem? Como é que eles aparecem de novo? Eles não sumiram, desapareceram, não morreram? Quer dizer, ou seja, são os mesmos vagalumes? Eu não sei, mas os vagalumes estão aí aparecendo. Ou seja, é Heráclito, é Parmênides. Então, é o transitório, é o tangível, é o passageiro. E aí vem a questão das estações, né? o gancho com a natureza. Né? Mas isso é um mote. O mote pode ser uma coisa totalmente incidental numa parada de ônibus e que o cara se distraiu, olhou para o lado, pum, um ônibus passou, sabe? Isso causa um estrago existencial. Agora, que bom se esse cara que está na parada pega isso e faz uma poesia, faz um haikai.
Tá? Eu gosto muito o meu colega poeta, Paulo José, jornalista, professor também lá da Faculdade de Comunicação da UNB, ele me contou uma história de que lá do Piauí, numa esquina, está um microemprego, um cara lá com uma banquinha vendendo piqui. Chega um sujeito e diz assim, me dá um piqui. Aí o cara disse, o vendedor disse, se fosse para dar, eu não vendia. Poxa. Só que quem estava na interlocução se sente na obrigação de dizer alguma coisa. Só que dizer alguma coisa não é suficiente. Há que se estetizar essa maneira como nós dizemos. E aí vem essa questão que a Ana levantou, que é o seguinte, parece, né, pelo menos lá na escrita, na meditação deles e tal, né, na individualidade, no recolhimento, no ascetismo, parece que os japoneses evitam o ornamento, evitam a rima, eles são sóbrios demais, eles não querem dar filosofia, eles não querem rebater, eles não querem brigar, eles querem algo quase que fosse como aquela ambição da meditação, que é limpar a mente. Como você limpar a mente fazendo poesia, né? Com imagem, com associação, com metáfora, com analogia, com metalinguagem. Ou seja, nós somos absolutamente loquazes. Vocês estão vendo, já viu o quanto que eu já falei. Pois bem, mas na nossa apropriação, volto lá ao sujeito que queria um piqui e não ganhou. E aí ele pega e diz assim, Piauí é terra boa é o Piauí, mas no raio de 7 léguas tem cada filho de uma égua capaz de negar um piqui. Aí você responde, poxa, mas por que esse cara não colocou isso numa métrica de 3 versos? 5, 7, 5. Ele não podia, Luiz, ele não podia. Não, pode. Aí que tá, pode, desde que você queira se encaixar. Não, mas ele não podia. Aí é o nosso lugar de fala. Nós, poetas, haicaístas, para pegar o gancho aí do Cadê o Jorge? Pegar o gancho, aí sim, aí entra dá licença, aí entra a nossa cadeira, a nossa cara. Licença poética. Nós nos metemos a ser poetas, nós não nos metemos a ser haicaístas, eles lá têm a facilidade de uma língua monossilábica, são absolutamente sintéticos, sincréticos, né? e sóbrios numa economia gigantesca, mas atenção, os haikais que eu tenho visto dos clássicos, você passa haikai, os haikais do Basho, do Ryokan, eu gosto muito do Ryokan, você desdobra, é a mesma coisa você interpretar um fotograma de um sonho. Você passa horas conversando por quê? Porque aquilo é como Lacan chama de uma cadeia de significantes, onde um significante com significado, significante com significado, é processual, é um fluxo de consciências. Então, se você abre, por exemplo, a história do famoso lá da rã, se você vai lá na rã do poço, lá do Basho, a rã, o poço, eu fiz uma tradução, que eu fiz um desafio, que assim, 5, 7, 5 sílabas poéticas, eu consegui fazer uma tradução do haikai do Basho que diz assim, o poço, a rã, bloque. Dá muito menos do que 5 sílabas poéticas você dizer bloque. Sabe? Agora, eu preciso dizer assim, o poço, a rã fica incomodada com o sujeito que vem lá e ela pega o barulho da rã pulando dentro da água do poço. Quer dizer, olha, eu bloque, pronto. Sabe? Então é o seguinte, eu acho que esse exercício de fazer haikai é muito também de você dizer assim, poxa, primeiro eu tenho uma associação, essa associação ela vem no sintagma, eu recorto, eu edito, feito um cineasta, um montador de cinema que tem que cortar quadro por quadro, eu monto e jogo nisso ainda aí sim, um drama, uma espécie de unidade atômica do drama, sabe?
Agora, o haikai tem uma vocação para o nonsense. Que bom que tenha, sabe? Mas você vai atrás daquele nonsense do haikai e encontra uma produção de sentido filosófico. Eles dizem que não querem filosofar, mentira. Filosofam e muito, porque eles botam o sujeito para encafifar, sabe? Imagina, noite escura. O relâmpago corta a noite escura. A garça se assusta e emite sei lá, um crocitar, lá, um barulho. Aí você vai pensar, poxa vida, a gente não pode estar assim tranquilão e tal, porque de repente a noite pode ser cortada. Tudo pode acontecer, o cara pode perder o ônibus. Naquele momento, ele soube de uma notícia ruim, sabe? Ou ele soube alguma coisa boa que o entusiasma. A história do poço, você não pode ficar quieto, você não pode estar tranquilo. Eu estou aqui, numa boa, na beira do meu poço, do meu conforto, do meu bem-estar, de repente aparece o desconforto, sabe? É isso, gente. Luiz Martins, você me permite uma parte? Você me permite uma parte? A meu ver, é importante o que você falou sobre a questão do haikai no Brasil. É um tema que pode ter assim várias posições, não é? Eu concordo com aquela que diz que é uma apropriação. Então, o haikai chega aqui no Brasil e ele tem a gente tem todo um universo cultural que foi construído aqui em função da nossa dinâmica, e vem esse haikai de origem japonesa, mas ele se transforma aqui. É uma metamorfose. Com isso que você acabou de dizer, com essa profusão de palavras. E aí a gente entra em algo que não é nem mais japonês, mas também não é tanto brasileiro, é sino brasileiro, enfim, sino não, é japonês brasileiro. Então é assim, muito peculiar. E no meu caso, como eu estava falando, esse é um exercício para mim de língua portuguesa, porque eu tenho outras línguas também, né, que eu domino bem e nas quais eu exercito a poesia. Em português, o haikai ele me permite isso, ele me permite essa essencialidade. Então, você vai direto ao ponto e você tira o que você falou de ornamento, né? Você tira. Embora isso não signifique que você não tenha toda essa parte estética, não é? Porque você pode ter uma coisa extremamente concisa e extremamente densa e redonda e, ao mesmo tempo, ser de uma estética, sim, porque tem uma profusão de imagens que estão associadas àquilo ali que está sendo escrito e verbalizado quando é. Então, eu acho interessante pensar o haikai brasileiro como algo novo, que vem de uma outra tradição completamente diferente da nossa, mas que, ao mesmo tempo, ela vai se mesclando aqui e nos chama, nós poetas, você falou da licença poética, nós poetas, a um outro tipo de exercício em relação à língua portuguesa. Eu acho eu acho que é um desafio de ir mais longe e de abrir fronteiras nessa própria língua que é a nossa. E outra coisa, muito bem, Ana Luiz, e outra coisa, o Luiz falou na sua fala, muito bem, a Ana também, dessa questão do trocadilho. E como nós temos na nossa língua margem para isso, né? Como a nossa língua nos dá essa perspectiva de trabalharmos esses signos diferenciados, trocados, né? Que possibilitam uma imagem até humorística, porque o haikai também tem esse cunho de fazer rir, muitas vezes, né? E apesar de o mais importante dele ser a subjetividade, esse momento que você capta, ele muitas vezes ele capta uma imagem que faz você rir. Por exemplo, na China, o povo se alimenta bem porque a comida é barata. Né? Quer dizer, você tem aí, se você for levar para esse universo, né, do trocadilho, você já vai para outro signo, outra situação diferente. Eu conheço uma piada, diz que na China tem muita gente porque os chineses comem com 2 pauzinhos.
Boa. Então, quer dizer, como a Ana falou, Luiz, nós adaptamos o haikai para a nossa realidade, para o nosso chão, para o que nós temos, né, para a nossa paisagem, para a nossa vivência, para a nossa cultura, né, o que nós herdamos. O nosso haikai não está ligado tradicionalmente, culturalmente, àquele haikai do Japão, mas aquilo que nós criamos. O Paulo Leminski é um exemplo disso, né, do haikai que ele criou na nossa língua, com a perfeição, que ele não obedece, às vezes, muitas vezes, nem métrica, nada, mas ele capta uma imagem, uma sensibilidade que nos prende à leitura. Isso é importante também dentro da construção do haikai, não é isso? Muito bem, muito obrigado. Josafá Santana. Antes de mais nada, boa noite a todos. Quero aqui fazer referência, aproveitando o ensejo, né? Dia 13 de outubro, comemora-se o dia, né, do escritor. Então, vai aí essa homenagem, primeiramente, e essa lembrança disso tudo para todos que estão aí ligados. Antes de mais nada, também, boa noite a todos. Para nós é um prazer recebê-los. E vamos lá. União, alegria. Na onda do dia, sossegada sou. No afeto da manhã, borboletas amarelas colhem sopros de vento. Renascimento. Enamoramento. Florescimento sem fim. Ana Rossi. Eu queria integrar a tudo isso que eu ouvi de vocês um questionamento bem direto e reto, mesmo sabendo da ligação com vocês na poesia em todo o seu âmbito, né? O próprio Luiz, né? Essa referência também dos tempos anos 70, 80, né? Da poesia. A Ana Rossi, assim como o Jonas Pessoa, fazendo um questionamento, mesmo entendendo toda essa dinâmica, toda essa questão, né, do haikai, quais foram os caminhos ou descaminhos, construções ou desconstruções que fizeram com que vocês começassem a escrever em haikai? Eu queria abrir com a Ana Rossi. Obrigada, Josafá. Eu estava pensando nisso, me organizando mentalmente para participar aqui. E essa é uma das coisas que eu queria dizer realmente, e agradeço a sua pergunta. No meu caso, o haikai ele foi um deslumbramento. Eu estudei caligrafia japonesa, comecei por aí, sempre tive um fascínio muito grande por esse mundo oriental, que é tão diferente do que eu conheci. E veio assim dessa primeira... Eu comecei desenhando os ideogramas, né? Então, essa abordagem me trouxe uma questão estética muito, muito aguçada, porque quando você faz caligrafia, qualquer que seja a caligrafia, pode ser também, os árabes também têm uma tradição de caligrafia muito grande, mas falando aqui, os chineses, né? Falando aqui dos japoneses, isso foi o que eu estudei, você tem uma série de regras que está na visualização daquilo que você não escreve, mas você desenha. Você tem todo um movimento do corpo para você chegar até isso. E isso me impactou muito. Então, eu comecei, a partir daí, a trabalhar com as palavras em língua portuguesa. Então, esse foi o meu caminho para chegar e para tentar entender esse haikai que eu faço, né? Que é sempre uma pergunta, que haikai é esse que você faz? E o Basho, enfim, essas referências todas que a gente tem, que eu tenho, como é que você vai dar um conceito, né? Eu sou muito de entender o que eu faço, eu sempre tento entender o que eu faço, a minha poesia, nem sempre eu consigo,
porque é um exercício bem difícil. Mas no caso do haikai, eu comecei também a estudar os haikaístas brasileiros, né? Eu venho da tradução também, então tem vários poetas. Tem vários poetas brasileiros importantes, por exemplo, Guilherme de Almeida, que reinventaram, que trouxeram essa forma poética para a língua portuguesa. A Alice Ruiz, poeta contemporânea de Curitiba, ex-companheira do Paulo Leminski, que criaram novas, digamos, novas fórmulas ou novas maneiras de chegar a esse haikai em língua portuguesa. Então, eu me sinto muito agraciada por essas pessoas que estiveram, né, antes de mim e que eu leio e eu tento entender nesse sentido. Como é que eu posso fazer um haikai abrasileirado? Ou um haikai à brasileira? Ou um haikai com as cores daqui? Um haikai com a identidade daqui. A identidade, para mim, é um elemento sempre muito importante. Eu mudei muito de país, eu falo várias línguas, então a identidade, para mim, é algo fundamental. Então, essa busca, para mim, é uma busca na língua portuguesa, na intimidade dessa língua, com as palavras e com essa reorganização que eu busco, né, nos meus haikai. E muitas vezes tem essa questão também da imanência, né, que foi dita aqui, essa questão da permanência, mas essa questão também do efêmero. Né? Eu trabalho muito com essa relação entre o que é permanente e o que é efêmero. Para mim, não tem muita diferença entre uma coisa e outra. Né? Você falou do título do meu livro, Eternos Caminhos Efêmeros. Eu pensei muito nesse título. Poderia ser um haikai, porque você justapõe ideias aparentemente contraditórias. Mas o permanente não é uma sucessão de efêmeros ou efêmero, enfim, a gente pode conversar sobre isso durante muito tempo. Mas o haikai, para mim, ele é isso, na minha busca. Ele é essa experimentação em língua portuguesa, porque em francês eu não consigo fazer haikai. Né? Eu falo essas duas línguas, tanto uma como a outra, né? Tenho uma intimidade grande com as duas línguas, e eu não consigo fazer haikai em francês. Então, e aí eu me pergunto, mas por que você não consegue fazer haikai em francês? Tem haikaístas franceses, mas eu tenho essa questão do haikai daqui. Então, essa busca, para mim é uma busca. A poesia, para mim, no seu sentido lato, é uma busca, cada um com o seu caminho, cada um com as suas questões, cada um com as suas técnicas, porque é um universo muito grande, mas no caso dos haikaístas, eu busco essa relação entre o permanente e o efêmero, e como é que isso se justapõe no âmbito de imagens, né? Porque o haikai, ele cria imagens, ele é como acho que foi o Luiz Martins que disse, uma foto instantânea. Então, é uma foto daquilo que a gente vê e passa, e vai embora. Mas aquilo também volta. Então, o que eu posso dizer agora é isso. Obrigada pela pergunta. Luiz, com você, Luiz Martins. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Olha, são tantos aspectos aí, mas eu acho que é sempre uma conversa inevitável, que é o seguinte, eu acho que nós brasileiros somos antropófagos e tal, sabe? Nós deglutimos mesmo, sabe? Passou por aqui, sabe? Olha, eu acho que tem umas coisas... Outro dia eu estava comentando, acho que com a minha filha caçula, né? O purismo sabe que o Jânio Quadros quis ser tudo na vida, né? Inclusive presidente da República, né? Mas ele era filólogo, dicionarista, e ele era assim um purista. Então ele achava um horror, sabe, que a gente estava sempre adaptando palavras inglesas para as coisas mais do nosso cotidiano. E aí, isso aí dá uma brincadeira incrível, né? Fast food, como é que é agora, né?
sei lá, o bike food agora, né? Você imagina, nós estamos numa live e nós não nos contentamos com a riqueza da língua portuguesa e queremos todas as outras. É simples assim. Então, assim, mas a piada do Jânio é o seguinte: o Jânio Quadros, ele queria que futebol, porque antes de se chamar futebol, na minha infância, futebol era futebol, sabe? E lateral era half, sabe? Era metade, era half, sabe? Goleiro era goalkeeper, né, e tal, mas enfim. O Jânio queria que futebol fosse ludopédio. E nós rimos dos portugueses porque lá eles se recusam a chamar o mouse do computador, né, o mouse de mouse, é rato mesmo. Quer dizer, olha, bom, dizem que é um negócio horroroso lá, como eles traduziram feedback, né? Quer dizer, um negócio assim de comunicação traseira, né? Um negócio assim. Eles têm lá umas coisas assim, muito, muito absurdas e tal. E nós adoramos comer palavras a ponto, chega lá assim, olha, é um grande problema se alguém vai traduzir marketing, sabe? Seria mercadejando, quer dizer, como é que a gente vai fazer, né? Agora, parece que até hoje os brasileiros estão pedindo licença para poder, olha, japonês, você dá uma licença aí de eu fazer uma poesia 575, tá? Olha, eu estive no Japão, por ser jornalista, eu viajei um bocado de lugar do mundo, né, e vi coisas incríveis no Japão, coisas assim absurdamente idiotas e absurdamente sábias. Quer dizer, então, assim, o Japão é tudo, sabe? Então, assim, eu conversei com uma senhora que tinha sido correspondente do Globo em Tóquio durante 6 anos, e por conta de fuso horário, ela levava a matéria dela para passar para o jornal 3 horas da madrugada, porque era 3 horas da tarde aqui, o pessoal está chegando na redação, começando o burburinho, né, os editores e tal, chegando, o pessoal, os repórteres para redigir e tal, não sei o quê. E ela contando lá que durante 6 anos ela pontualmente, de madrugada, a família ficava dormindo, o marido ficava em casa, ela ia sozinha levar a matéria dela na United Press International, que naquela época era diferente, né? Não tinha internet. E ela disse, durante 6 anos eu andava sozinha nas ruas de Tóquio, nunca alguém mexeu comigo, não senti perigo algum, nunca um japonês parou e disse assim, Psyu, oh, boa noite, tal, não quer a carona? Nada. Nos hotéis, já me avisaram também, olha, chega no hotel, não dê gorjeta, não, ele é desonroso. Você meter a mão no bolso, é desonroso um homem pegar uma moeda de outro se ele está trabalhando para poder ganhar a vida, sabe? Isso é assim, você pega um voo em Tóquio, 12 horas você está em Los Angeles no mesmo horário, por conta do fuso. Você sai meio-dia de Tóquio, chega meio-dia em Los Angeles. Detalhe, você desce no aeroporto em Los Angeles, um cara de 2 metros de altura por 1 de largura, não pede licença, pega a sua mala, se você der $1, ele joga no chão, porque achou aquilo uma porcaria, ele achou uma desonra que você dê $1 para ele de gorjeta. No Japão, você dá uma gorjeta, o cara se sente, ele se sente incomodadíssimo, ele não pega, porque é desonroso você pegar uma gorjeta. Quer dizer, agora, o que é o melhor de tudo isso, e eu acho que nós brasileiros somos bons nisso? O diálogo intercultural. E isso nós temos que zelar muito, o diálogo intercultural, o diálogo interreligioso. Essa coisa maravilhosa, né, que o Boaventura de Souza Santos chamou de hermenêutica diatópica, né? Eu estou numa topologia e gosto de olhar para outra tópica, para outra topologia, e gosto do que eu vejo lá, do outro lado, e essa troca cultural. Se o mundo
tivesse trocas culturais, tivesse apropriações, se você olhar para a poesia do outro, e por isso, viu, Jorge, eu me dei o trabalho durante uma década de fazer 4 pequenos livros de haiquadras, uma mistura de haikai com trovinha. Então, assim, se eu pudesse mostrar para os japoneses, sabe, olha, quer dar uma olhada aqui nas nossas trovinhas, nas nossas parlendas, sabe? Quer dar uma olhada na nossa ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, não sei o quê, 3 passarão, derradeiro edificar e tal. Olha, só que é o seguinte, quando eu estive no Japão, eu fiquei meio espantado de saber que a etnia autóctone, que ainda restam poucos lá na ilha de Hokkaido, eles não são mongóis. Então, assim, não só geneticamente, fisicamente, biologicamente, mas culturalmente, os grandes berços, né? A nossa cultura deu uma volta pela Europa e a nossa cultura é indo-europeia, mas de onde ela parte? Grande berço é a Índia, da Índia passa para a China, da China passa para as Coreias, das Coreias que vai chegar no Japão, sabe? Então, assim, uma coisa que me encantou muito, que me fez assim me aproximar não só de haikai, mas um pouco de interesse pelo Oriente, foi as leituras de Ezra Pound, os cânticos, assumir a persona daquele. O Ezra Pound vai lá e assume a persona de um poeta chinês de 5.000 anos atrás. Então ele vai lá e escreve como aquele poeta. Então essa capacidade de você estar no lugar do outro, sabe? Então assim, existe de tudo no Brasil, existe haikai piada, claro que existe. Milor Fernandes brincava com isso, né? Mas você sabe que Milor Fernandes acabou fazendo coisa muito séria por meio do humor, né? Em termos de... Na verdade, eu acho que a gente tem que cultivar mesmo, sabe, o haikai, porque é uma forma é uma âncora. É a tradição, como a Ana Rossi disse, e eu acho que a gente tem que reverenciar essa âncora, por mais que a gente... Olha, eu não consigo me imaginar fazendo um haikai se ele não tiver, no mínimo, uma métrica interessante, uma literação. É claro que eu não vou fazer um tati-bitati e tal. Agora, cadê o Jonas? O nosso toque, sabe? A nossa bateria, a nossa pilha, sabe, nordestina, por exemplo, estou falando que é só nordestino, né? Mas, poxa, ela puxa associações. Eu vou lá na linguística, no Roman Jakobson, é a associação dos eixos da linguagem, o eixo metafórico, o eixo sintagmático, né? Olha, nós somos muito metafóricos, acho que exageradamente metafóricos. Nós somos exageradamente eixo da seleção e o eixo aliterante e tal. Agora, vou contar para vocês uma circunstância. Jorge, por que eu resolvi brincar com essa coisa de misturar haikai com quadra, que a superquadra também vale na história e tal. Mas, veja bem, eu estava na cadeira do dentista e me veio, por conta de um estímulo, um Kigou, que apareceu na janela, me veio a vontade de fazer um haikai, mas, ao mesmo tempo, eu não resisti à minha pilha, à minha bateria nordestina. Aí, o que aconteceu? Eu estava no mês de seca, o consultório tinha um janelão aberto para o céu azul de Brasília, eu com a boca aberta lá, não podia escrever, não podia fazer nada, e eis que me passa um cordão de pássaros. Claro que me vieram aquelas garças, aquelas coisas orientais, o haikai me veio e tal. Aí me veio o seguinte haikai, mas ao mesmo tempo a quadrinha. Na cadeira do dentista,
a boca cheia de escombros, o céu me põe à vista um cordão de pássaros brancos. Entenderam por que eu não fiquei só no 5, 7 não pode rimar, não vou ornamentar? Eu vou. Ora, o haikai é meu. Tá certo. Não, haikai significa só poema curto, mas então veja bem. Agora vamos à questão dos vários planos de sentido, que vai desde o plano físico, broca, anestesia, baba na boca. Esse é o plano da physis absoluto, é o plano do corpo, sabe? Daí para eu passar por uma denotação, por uma conotação, para uma aliteração, para uma sonoridade, para uma metáfora e para um sentido simbólico, para sair do signo para o símbolo, que é um negócio muito mais... Ora, o símbolo é a imagem dentro da imagem, a metáfora dentro da imagem, da metáfora, a ponto de virar uma alegoria. Sabe? O que é a alegoria? A metáfora continuada. E essa metáfora não tem fim. Mas aí vem a questão da amarração simbólica com a natureza, com o pássaro, com o dente. Mas aí veja o seguinte, na cadeira do dentista, a boca cheia de escombros, ou seja, eu sou uma obra em reforma. O centro está lá, guindaste, grua, broca, picareta, sei lá mais o que um dentista usa, sabe, um troço, enfia lá um ferro para poder me dar uma anestesia e tal. Só faltou trocar o encanamento, a fiação. No meio daquilo tudo, assim, a boca cheia de escombros. O céu da boca, mas ao mesmo tempo o céu que eu via na janela, o céu me põe à vista um cordão de pássaros brancos. Simbolicamente, que pássaros brancos são aqueles que estão indo, estão embora, são meus dentes. É a minha idade. Cada dente meu tem uma década, tem uma história, é a minha vida que está indo, é a minha finitude, eu sou um ser passageiro, eu sou um ser que eu posso me esvair, posso ter um choque anafilático ali, acabou, sabe? Não tem dente, não tem mais poeta, não tem mais ninguém, sabe? Agora, o céu me põe à vista um cordão de pássaros brancos, significa também o seguinte, eu posso fluir, eu posso sublimar, eu posso voar, ou seja, eu posso viajar, sabe, na maionese aí, na história do... Então, assim, eu acho que esse sincretismo, esse diálogo intercultural, Oriente, Ocidente, isso me encanta muito, a ponto de eu ter feito assim, uma comparação de que o planeta deve ter 2 hemisférios cerebrais, um oriental e um ocidental. E eles lá não são ornamentais e nós somos. Eles lá são silenciosos, nós somos loquazes. Quer dizer, então, deu isso aí. Esse lugar onde nós vivemos, quer dizer, mas voltando aí à questão dos poetas, eu me encantei, por exemplo, com poemas muito curtos, né, também do Ho Chi Minh. E o Ho Chi Minh, ele foi um poeta que ele lidou com extremos. Há um poema dele que ele tá preso, manietado, e os prisioneiros estão sendo carregados, sabe? E ele diz, mas nem por isso eu deixei de sentir o aroma das flores do caminho. Então, assim, nós podemos ir desde o êxtase da meditação, da contemplação, livre e encantada das flores, de uma florada que do momento que ela brota, sabe, até um momento extremo de que nós estamos totalmente na última fronteira da nossa existência biológica, física. Sei lá, eu sou capaz de... Olha, eu passei por uma experiência, eu escrevo há 10 anos, toda semana, um poema para um blog do Chico Santana. Só uma vez eu não escrevi porque eu estava na UTI. Mas não é porque eu estava na UTI, é porque eu não tinha caneta e eu estava todo cheio de tubo, todo entubado. Quer dizer, como é que eu ia escrever? Uma semana só. Mesmo assim,
quando me deram a caneta... Então, por que eu digo que esse nosso lugar de sentar e escrever com um formato, uma moldura, uma técnica? Então, eu acho que o haikai, eu acho que não só para nós... Eu fiquei muito curioso, Ana, de entender por que você captou assim essa quase impossibilidade, não sei está dizendo dos franceses, mas porque os franceses foram muito amigos lá do Oriente, da China, da Indochina e tal. Mas eu fiquei muito curioso, assim, demandaria até que você explanasse um pouco mais desse certo cuidado de, não, nessa louça aí eu não vou tocar porque eu posso quebrar, eu acho até que eu não devo... Por quê? Se você olha, você que é capaz de fazer uma tradução simultânea de poesia, que é difícil, por que você ficou tão ansiosa de tocar no haikai e eu ler Ana Rosa haikai em português, em inglês e em francês? Quando eu falei disso, Luiz, foi no sentido de eu estou falando, eu pessoalmente tenho intimidades diferentes com as línguas. E embora eu conheça essas duas línguas que eu considero assim bem da mesma maneira, nunca é da mesma maneira. A minha relação com a língua portuguesa é uma relação do Brasil, uma relação muito mais afetiva, uma relação muito mais próxima. Eu nasci aqui, eu morei aqui, eu aprendi a falar aqui, e foi depois que eu saí. Então, minha maneira de entender isso. O francês chega para mim mais tarde nessa minha história. Então, eu tenho outra relação com o francês. Então, não é que não possa existir ou não exista haikai, nem haikaístas. Eles são especialistas, eles conhecem muito o Japão, conhecem muito a China, em vários aspectos, nos aspectos de filosofia, nos aspectos de sociologia, de história, de literatura. Então, assim, tem um grande conhecimento na França, quando você se propõe a isso, para você acessar quando você quer entender ou estudar o Japão ou a China. Mas é o meu próprio caminhar. Então, eu me sinto, me identifico, né? Aí volta a questão da identificação, eu me identifico com o haikai em português. Então, é algo que, para mim, eu vejo como sendo mais fácil ou sendo mais prazeroso também. Eu tenho um grande prazer em trabalhar essa língua portuguesa e ir mais adiante. É algo que me interessa. Então, mas isso sem menosprezar, sem falar da capacidade da língua francesa em ter haikai também. O Bachot, por exemplo, eu li Bachot em francês quando morava lá. Então, eu conheci o haikai e o Bachot, Matsuo Bachot, em francês. E as traduções eram muito boas, mas, assim, para mim, é assim que eu me coloco hoje. É uma questão de intimidade com as línguas, que é diferente. A gente pode falar várias línguas, e quem fala várias línguas sabe disso, mas a relação que a gente estabelece, ou a relação que é estabelecida com cada uma delas, é diferente. E isso tem a ver com a maneira como você escreve. Então, o haikai, para mim, ele tem essa cor mais, digamos, brasileira, embora eu tenha conhecido essa poesia japonesa em francês. Beleza, então, Jonas, agora é com você, meu irmão. Essa resposta dessa pergunta que eu lancei. Olha aí, Josafá, boa noite. Depois de tão ricas expressões da Ana, do Luiz, eu só posso dizer que escrever haikai para mim agora é correr riscos. Entendeu? Mas a minha relação com o haikai, aqui antes de falar, assim, né? Eu trabalhava com um colega à noite, que ele era auditor da Receita Federal durante o dia e era professor de inglês à noite na Secretaria de Educação. Precisava disso? Não. Mas ele trabalhava lá comigo, se tornou meu amigo, e nas tantas, eu vendi um livro de poesia para ele, depois de muito custo. Consegui vender um livro para ele.
Aí, passados uns 3 meses, aí eu falei para ele, e aí, Álvaro, gostou do livro? Ele, ué, além de comprar, ainda tinha que ler? Quer dizer, aí eu pensei, será que é a pressa do cotidiano? Será que é as poesias que eram meio longas? Será que é isso, é a falta de tempo? Né? E aí depois eu me interessei a escrever o haikai, por quê? Porque o haikai, para mim, é um passatempo. É a diversão, como pregava, né? Aí aqui o trocadilho, não sei que santo baixou em mim, né, para começar a escrever haikai, que a partir daí eu comecei a gostar e a me inteirar mais dessa temática da poesia. E como foi falado aí, na nossa língua, esses signos que nós temos, essa profusão, essa conotação de sentidos, é que vai fazendo com que a gente vá se entrelaçando com as palavras, tentando harmonizá-las para chegar a um momento. Porque o haikai ocidental, ele deve ser simples, mas no seu íntimo ele deve dizer muita coisa. Isso aí era o que pregava, né, o Jack Kerouac na sua estrutura. E aí, em função disso, o meu haikai ele procura captar esse instante, essa temática do cotidiano, né, dessa veia aberta que nós temos, dessas angústias modernas que nós trazemos, em função desse chão tão árido que nós pisamos, dessa cidade tão violenta que nós habitamos, desse Brasil tão sem perspectiva que nós vivemos. E aí, a partir desse momento, esse tipo de poesia foi um suporte para que eu pudesse captar esses flagras do cotidiano, né? Muitas vezes em duplo sentido, fazendo com que provoque o riso, como já foi dito, que o haikai também ele tem esse momento humorístico. E, a partir disso, essas angústias foram aflorando de tal forma que eu fui me interessando por estes momentos, que hoje eu sou um amante do haikai, não tanto quanto os estudiosos, né, mas eu faço o haikai na minha simplicidade, na minha língua, e como aqui o Luiz testemunha, proveniente do Ceará, nós temos essas linguagens, esse cearenseis tão dinâmico dentro do português, que se você for ao Ceará, parece que você vive um outro português. Né? Por exemplo, a mulher chega para o esposo e diz assim, meu bem, tu vai me usar hoje? Aí ele diz, não, meu amor. Então tá, rolar só meus pés. Então, quer dizer, é a linguagem que eles falam, larra, raca, ré. Então, se você for corrigir esse povo, o errado é você, porque eles estão no seu ambiente cultural, no seu chão, na sua dinâmica. Né? Nós é que temos que aprender com simples essas traduções e traduzir isso para o espírito poético, para o espírito crítico, para o flagra dos momentos que a vida nos dá, com perspectiva de anotarmos aquilo que é dor, aquilo que é sorriso, aquilo que é angústia, aquilo que é tristeza, mas também aquilo que é amor, né? Porque a poesia, ela cabe todos os temas, e o haikai também inclui essa possibilidade de você lotá-lo com as mais diversas temáticas, desde que você associe estes signos, essas tendências, esses elementos, de forma que harmonize para que se torne uma leitura prazerosa, capaz de satisfazer o ego de quem lê, ou achar que aquilo é importante, que tem uma função, uma conotação poética, capaz de traduzir um momento, um pensamento, uma emoção. Beleza. Jorge, deixo com você aí para encerrar essa primeira parte, meu irmão.